Vou pedir para todo mundo que está aqui para compartilhar e para deixar o like, porque nesse momento nós estamos tratando de temas muito importantes, inclusive do eventual espraiar. A guerra está se espalhando na região, ainda que gradativamente, enquanto funcionários e diplomatas israelenses têm evacuado a maior parte das embaixadas israelenses na região. Houve um ataque à embaixada israelense no Bahrein, com fogos de artifício, com pedras, e as delegações diplomáticas israelenses também na Turquia, na Jordânia, no Bahrein, nestes países que já estabeleceram relações diplomáticas com Israel, abandonaram a região, voltando para Israel, inclusive por uma questão fundamentalmente de segurança, tá? Então, a situação na região é muito tensa, é muito grave, é muito complicada sob todas as égides. Sob todas as égides. Nós estamos cobrindo um conflito que tem um potencial explosivo muito grande e que pode envolver, naturalmente, todos os grupos afiliados aos interesses dos iranianos. E, por outro lado, você percebe a cada dia que há um alinhamento muito grande. Hoje o primeiro-ministro britânico foi a Israel, ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, expressar o apoio incondicional da Grã-Bretanha. Biden já esteve lá, Macron já expressou seu apoio, Scholz já expressou seu apoio, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, expressando seu apoio a Israel, a Alemanha empenhando, inclusive, munições, valores, apoio político, diplomático, militar de toda sorte. E você, nesse momento, percebe o quão é explosivo e perigoso esse enfrentamento sob o ponto de vista da capacidade dele se espraiar. A guerra já chegou ao Líbano? Já chegou. É uma guerra de baixa intensidade na fronteira libanesa, na fronteira israelo-libanesa? Sim, mas é uma guerra de baixa intensidade, ainda com vítimas fatais durante toda a semana e com potencial de envolver capacidades militares que têm real condição de causar muito dano à outra parte. Então, a fronteira norte de Israel e sul do Líbano, conforme eu remarco em todas as lives dessa semana, é potencialmente explosiva. A questão da fronteira síria é bastante complexa, complicada, porque Israel tem atacado dentro da Síria, principalmente na região próxima ao Golã, Quneitra e aquela região próxima. Há ataques praticamente diários contra o que seriam, segundo os israelenses, comboios do Hezbollah, comboios de grupos ligados ao Irã. Os ataques já chegaram à fronteira entre a Síria e o Iraque, onde grupos pró-iranianos costumam transitar, nas fronteiras entre Caim, no Iraque, Abu Kamal, na Síria, onde, em mais de uma oportunidade, pelo menos em 2 oportunidades conhecidas, aviões desconhecidos, não sabemos se dos Estados Unidos ou de Israel, bombardearam comboios de grupos do Iraque que iam em direção à Síria, como é habitual em relação a estes anos de conflito dentro da Síria, desde 2011, a partir de um dado momento, os sírios costumam contar com o apoio desses grupos de dentro do Iraque, no sentido de sustentar seu esforço de guerra. A guerra na Síria, ela está ficando cada dia também mais perigosa, sintoma do grande conflito. Aqueles grupos ligados ao ISIS, que estavam, de alguma forma, controlados dentro da Síria, o governo sírio acusa esses grupos de estarem escondidos naquela região de Al-Tanf, que é na fronteira entre a Jordânia, o Iraque e a Síria, que é um bolsão onde os Estados Unidos têm uma presença, têm a base, e que de alguma forma não tem a presença de controle do governo sírio. Então o governo sírio hoje, através de vários porta-vozes oficiais e não oficiais, falou sobre ataques que estão acontecendo no deserto de Palmira. Ou seja, esses grupos teriam abandonado essa região, onde eles têm uma espécie de santuário, segundo o governo sírio, de Al-Tanf, e partido para a região de Palmira, onde eles atacam objetivos do governo sírio e onde eles atacam também objetivos desses grupos pró-iranianos. O governo sírio entende que tanto os grupos que atuam nessa região, como os grupos que atuam em Idlib, ou que atuam fora das faixas de seu controle a leste do Eufrates, fazem uma guerra por procuração, sustentada pelo interesse de Israel, com o apoio da Turquia e dos Estados Unidos. E, na realidade, o governo sírio diz que combate todos esses grupos, entendendo como parte do conflito maior
que seria esse conflito do Irã e de Israel e de seus, eu diria, quase que prepostos dentro desta estrutura. Ainda que não sejam diretamente ligados, são interesses que estão, de alguma forma, consorciados.